Você sabia que o Brasil é um país repleto de tesouros? Não estamos falando de ouro ou pedras preciosas, mas sim de lugares incríveis que foram reconhecidos pela Unesco como patrimônios da humanidade. São 23 no total, e cada um deles tem sua própria história e beleza, que vão desde belezas naturais até centros históricos incríveis. Nesse vídeo, listaremos cada um deles mostrando suas belezas. Então já deixa o seu like para fazer com que esse vídeo chegue para várias pessoas, e já se inscreve em nosso canal para não perder nenhum vídeo que lançamos aqui todas as sextas-feiras. Feito isso, vamos juntos conhecer essas belezas que só nosso Brasil pode oferecer. O Centro Histórico de Ouro Preto foi o primeiro local no Brasil a se tornar um patrimônio mundial da Unesco. Fundada no final do século XVII, a cidade foi construída durante a Corrida do Ouro no Brasil, tornando-se um importante centro cultural e político no período colonial. Ouro Preto é conhecida por suas lindas igrejas barrocas, com destaque para a Igreja de São Francisco de Assis, que foi projetada por Aleijadinho e é considerada uma obra-prima da arquitetura colonial brasileira. Além disso, o centro histórico abriga vários museus, como o Museu da Inconfidência, que conta a história do movimento separatista liderado por Tiradentes. A cidade é uma verdadeira viagem no tempo, com suas ruas de pedra e casarões antigos preservados. A beleza e importância histórica de Ouro Preto são tão significativas que foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1980. Visitar Ouro Preto é uma oportunidade única para conhecer a história do Brasil colonial e desfrutar da beleza arquitetônica e natural da cidade. A cidade de Olinda foi fundada em 1535 pelos portugueses e é conhecida por suas ruas estreitas, ladeiras e casas coloridas, além de sua rica cultura e história. O Centro Histórico de Olinda tem uma arquitetura colonial bem preservada, com igrejas barrocas, sobrados e casas com azulejos portugueses. Destaque para a Igreja e Mosteiro de São Bento, com sua fachada em estilo barroco e seu interior decorado com pinturas e esculturas sacras. A cidade também é famosa pelo seu carnaval, considerado um dos mais animados e autênticos do país, com o frevo dando o ritmo da festa. Visitar Olinda é uma oportunidade para conhecer a história, cultura e a tradição do Nordeste brasileiro. Com suas ruas de pedra, casas coloridas e festas animadas, a cidade é um verdadeiro patrimônio cultural do país, reconhecido pela Unesco em 1982. Localizada no Rio Grande do Sul a 476 quilômetros de Porto Alegre, as ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões são um importante marco da história da colonização europeia na América do Sul e um testemunho da presença dos jesuítas no continente. A cidade de São Miguel das Missões foi fundada em 1632 pelos jesuítas espanhóis e se tornou um centro importante de evangelização e educação. As ruínas que restaram da cidade incluem a igreja, o cemitério, o colégio e a residência dos padres. A igreja é o destaque das ruínas, com sua arquitetura barroca e esculturas em pedra que representam os santos e a vida dos índios guaranis que foram evangelizados pelos jesuítas. A igreja era um espaço importante para as celebrações religiosas e a vida cultural da comunidade. Visitar as ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões é uma oportunidade única para conhecer a história da colonização europeia na América do Sul e a influência jesuítica na região. As ruínas se tornaram um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco em 1983. A cidade de Salvador é um turbilhão cultural, que reflete por todos os lados a influência africana, europeia e indígena na cidade. Salvador foi a primeira capital do Brasil e um importante porto durante a época colonial. Seu centro histórico abriga diversos monumentos e construções de diferentes períodos, como a Igreja de São Francisco, o Pelourinho e o elevador Lacerda, que liga a Cidade Alta à Cidade Baixa. Além disso, o Centro Histórico de Salvador é um importante espaço para a cultura afro-brasileira, com suas festas populares, como o Carnaval, e suas manifestações culturais, como a capoeira e o candomblé. Visitar o Centro Histórico de Salvador é uma experiência enriquecedora para conhecer a história e a cultura do Brasil. É um patrimônio cultural brasileiro que foi reconhecido pela Unesco em 1985 e que preserva a memória de uma época importante da história do país. O Santuário do Bom Jesus de Matozinhos é um exemplo notável da arte barroca brasileiro e abriga uma importante coleção de esculturas em pedra-sabão do artista Aleijadinho. O santuário é composto por um conjunto de capelas e esculturas, que retratam a Via Sacra, a Paixão de Cristo e a vida dos santos. A igreja principal é decorada com afrescos e altares dourados,
com destaque para a imagem do Bom Jesus de Matosinhos, considerada uma das mais belas esculturas barrocas do Brasil. Visitar o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é uma oportunidade única para apreciar a beleza da arte barroca brasileira e conhecer a história religiosa do país. O santuário se tornou um patrimônio reconhecido pela Unesco em 1985 e que preserva a memória de um período importante da arte e da cultura do Brasil. O Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Paraná, abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, um dos patrimônios naturais mais impressionantes do mundo. O parque foi criado em 1939 e é reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 1986. As Cataratas do Iguaçu são formadas pelo rio Iguaçu, que se divide em várias quedas d'água, formando uma paisagem de tirar o fôlego. O parque possui trilhas para caminhadas e passarelas que permitem aos visitantes uma vista panorâmica das cataratas. O passeio de barco pelo rio Iguaçu também é uma experiência inesquecível. Além das cataratas, o parque é um importante refúgio de biodiversidade, com uma grande variedade de espécies de animais e plantas nativas da região. Visitar o Parque Nacional do Iguaçu é uma experiência única para se conectar com a natureza e contemplar uma das paisagens mais bonitas do mundo. Brasília foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, com o objetivo de ser um símbolo da modernidade e do desenvolvimento do país. A arquitetura da capital brasileira é caracterizada por seus edifícios de formas geométricas simples, com destaque para a Catedral Metropolitana, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Além disso, a cidade conta com uma ampla rede de espaços públicos, como o Parque da Cidade, o Lago Paranoá e as áreas verdes do Eixo Monumental. Brasília é também um centro político e cultural do país, com museus, teatros, cinemas e eventos culturais durante todo o ano. A cidade tem uma população de mais de 3 milhões de habitantes e é um exemplo de planejamento urbano e arquitetura moderna que continua a inspirar arquitetos e urbanistas de todo o mundo, sendo reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987. O Parque Nacional Serra da Capivara é um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco em 1991 e localizado no estado do Piauí, região nordeste do Brasil. O parque é um dos mais importantes sítios arqueológicos do continente americano, com uma vasta coleção de pinturas rupestres que retratam a vida e a cultura dos povos pré-históricos da região. O parque é composto por uma série de cânions, vales e serras que abrigam mais de 1.000 sítios arqueológicos, incluindo cavernas com pinturas rupestres de até 25 mil anos de idade. As pinturas retratam a vida dos primeiros habitantes da região, seus costumes e rituais, além de animais e paisagens naturais. Além do valor histórico e arqueológico, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um importante ecossistema, com espécies de plantas e animais endêmicos da região. O parque conta com infraestrutura para visitantes, como trilhas, mirantes e áreas para camping, além de museus e centros de visitantes que oferecem informações sobre a história e a cultura dos povos pré-históricos. O parque é um destino imperdível para quem busca conhecer a rica história do Brasil. A cidade de São Luís foi fundada pelos franceses em 1612 e posteriormente colonizada pelos portugueses, tornando-se uma importante cidade portuária durante os séculos 17 e 18. O centro histórico da capital maranhense é conhecido por suas belas construções coloniais, com fachadas em azulejo português, casarões antigos e igrejas barrocas. A arquitetura é um reflexo da influência portuguesa e francesa na região, bem como do estilo local de construção, conhecido como azulejo maranhense. Além das belas construções históricas, o Centro Histórico de São Luís é um destino cultural vibrante, com festivais de música, dança e teatro durante todo o ano. A cidade também é famosa por sua culinária, com pratos típicos como o arroz de cuchá e o tambaqui assado. Visitar o Centro Histórico de São Luís é uma viagem no tempo, uma oportunidade de conhecer a história e a cultura do Brasil colonial e apreciar a beleza de uma cidade que foi preservada com muito cuidado, por isso desde 1997 se tornou um patrimônio da Unesco. Patrimônio da Humanidade. Desde 1999 a cidade de Diamantina foi fundada no início do século XVIII durante a Corrida do Ouro, e posteriormente se tornou um importante centro de exploração de diamantes. O Centro Histórico de Diamantina é composto por belas construções coloniais, com destaque para as igrejas barrocas, casarões antigos e ruas de pedra. A cidade é conhecida por sua arquitetura singular, com um estilo que combina influências portuguesas e africanas. Além de sua arquitetura, o Centro Histórico de Diamantina é famoso por sua rica cultura, com festivais de música, dança e teatro ao longo do ano.
Visitar o Centro Histórico de Diamantina é uma experiência enriquecedora, que oferece uma visão da história e da cultura do Brasil colonial. É uma oportunidade de apreciar a beleza de uma cidade que preserva suas tradições e seu patrimônio cultural com muito cuidado. O Centro Histórico de Goiás é simplesmente incrível. A cidade antiga, que já foi capital do estado, foi fundada lá em 1727 e preserva uma arquitetura colonial portuguesa que é uma beleza. As igrejas barrocas, os casarões antigos, as ruas de pedra e as praças charmosas te transportam direto para a época da colonização no centro-oeste do Brasil. Para quem quer uma experiência diferente, visitar o Centro Histórico de Goiás é uma ótima ideia. A cidade é acolhedora, tem um clima gostoso e preserva uma história que vale a pena conhecer. É um verdadeiro mergulho no passado e uma aula de diversidade cultural, por isso se tornou patrimônio da Unesco desde 2001. A Praça São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe, é um dos locais mais emblemáticos e belos do Brasil. A praça é cercada por prédios históricos que contam a história do país, como a Igreja e o Convento de São Francisco, a Capela de Nossa Senhora da Vitória, o Museu de Arte Sacra, entre outros. O conjunto arquitetônico, construído no século XVII, é um dos mais bem preservados do Brasil e foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade em 2010 pela Unesco. A Praça São Francisco é um lugar mágico e único, que encanta a todos que a visitam. Além disso, a praça é palco de diversas manifestações culturais, como apresentações de teatro e música, e conta com uma feira de artesanato que oferece produtos feitos à mão por artistas locais. A visita à Praça São Francisco é uma experiência enriquecedora e inesquecível, que permite mergulhar na história e cultura brasileiras. O Rio de Janeiro é uma cidade única, com uma paisagem exuberante que une a montanha e o mar de maneira harmoniosa e encantadora. A cidade é cercada por morros e montanhas, que oferecem vistas panorâmicas incríveis, como o Cristo Redentor no Corcovado e o Pão de Açúcar. Além disso, as praias são um atrativo à parte, com a famosa Copacabana, Ipanema e Leblon, que atraem turistas do mundo todo. Essa junção de cidade grande e belas paisagens naturais deram ao Rio de Janeiro o título inédito de Paisagem Cultural Urbana pela Unesco, em 2012. A mistura de natureza, cultura e animação faz do Rio de Janeiro um destino turístico imperdível para quem busca conhecer o melhor do Brasil. A cidade é uma verdadeira paisagem carioca que convida a desfrutar de momentos únicos e inesquecíveis. Mas nem só de belezas naturais vive o Rio de Janeiro, a cidade é também repleta de história, principalmente em seus bairros centrais. Foi justamente ali, em pleno centro da cidade maravilhosa, que em 2011, durante obras do Porto Maravilha, que se descobriu partes do antigo Cais do Valongo, o antigo porto da cidade e principal entrada de africanos, que infelizmente vinham escravizados. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas escravizadas, durante 40 anos passaram por lá, tornando o porto o maior receptor de escravizados do mundo. O título de Patrimônio Mundial pela Unesco veio em 2017 como reconhecimento e memória da violência contra a humanidade. Projetado por Oscar Niemeyer nos anos 40, a Pampulha é um conjunto de construções modernistas que abrange uma igreja, um cassino, um yacht clube e uma casa de baile, todos com formas e curvas únicas que se unem harmoniosamente com a Lagoa da Pampulha e as montanhas ao fundo. A Igreja de São Francisco é a atração mais famosa, com seu formato inovador em curvas e linhas fluidas. O cassino, que atualmente funciona como Museu de Arte da Pampulha, também é uma obra-prima de Niemeyer, com sua forma circular e seu jardim suspenso. O Yacht Club e a Casa de Baile são outras atrações que não devem ser deixadas de lado. A Pampulha é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco desde 2016 e atrai turistas do mundo inteiro para admirar sua beleza arquitetônica e desfrutar de suas áreas verdes. Se você ainda não visitou, vale a pena conferir. O sítio Roberto Burle Marques, localizado em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da arte paisagística. O lugar abriga um jardim com mais de 3.000 espécies de plantas tropicais e subtropicais, além de um acervo com cerca de 3.000 peças de arte popular e arte sacra. Roberto Burle Marques, considerado um dos maiores paisagistas do mundo, adquiriu o sítio em 1949 e, ao longo dos anos, transformou a propriedade em um verdadeiro laboratório de experimentação paisagística. Ali, ele criou jardins que misturam formas orgânicas e geométricas, cores vibrantes e uma variedade impressionante de plantas. Além de ser um local de visitação, o sítio Roberto Burle Marques também é um centro de pesquisa e conservação da biodiversidade. O
O espaço conta com uma estufa, um laboratório e uma biblioteca especializada em botânica e paisagismo. Se você é apaixonado por natureza e arte, não pode deixar de visitar o sítio Roberto Burle Marques. O lugar é um verdadeiro tesouro da cultura brasileira e uma homenagem ao talento e à genialidade de um dos nossos maiores artistas. A Costa do Descobrimento, localizada entre a Bahia e o Espírito Santo, abriga uma das maiores áreas de Mata Atlântica preservadas do Brasil. Além disso, a região é conhecida por suas praias paradisíacas e por ser o local de desembarque dos portugueses em 1500, quando chegaram ao país. O conjunto das reservas da Mata Atlântica da região foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999, sendo composto pelo Parque Nacional do Monte Pascoal, Parque Nacional do Descobrimento e a Reserva Biológica de Comboios. Além da importância para a biodiversidade, a Costa do Descobrimento é também um importante destino turístico, com praias de águas cristalinas e paisagens deslumbrantes. Entre as praias mais famosas estão Trancoso, Arraial da Ajuda e Porto Seguro. A região oferece ainda outras atividades turísticas, como trilhas ecológicas, passeios de barco pelos rios e visitas a aldeias indígenas. A Costa do Descobrimento é, sem dúvida, um lugar que une natureza, história e lazer. O trecho da Mata Atlântica que vai da Serra da Jureia, em São Paulo, até a Ilha do Mel, no Paraná, foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1999, ganhando o título por ser a área de maior concentração de Mata Atlântica no país. As reservas compreendem 25 áreas protegidas, cerca de 470 mil hectares, conservando a riqueza biológica e a história evolutiva dos últimos remanescentes de vegetação desse bioma. As reservas também são importantes para a regulação do clima, conservação do solo e proteção dos recursos hídricos. O Complexo de Conservação da Amazônia Central é um patrimônio mundial da Unesco localizado na região amazônica brasileira, abrangendo áreas dos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Essa reserva natural abrange mais de 6 milhões de hectares de floresta tropical, sendo considerada uma das maiores áreas protegidas do mundo. A floresta amazônica é um dos ecossistemas mais importantes do planeta, abrigando uma enorme biodiversidade e contribuindo para a regulação do clima global. O complexo é um exemplo de como a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável podem caminhar juntos, promovendo a proteção da natureza e o bem-estar das comunidades locais. Nessa reserva, os visitantes podem desfrutar de diversas atividades, como passeios de barco pelos rios, trilhas na mata, observação da fauna e flora, e interação com comunidades tradicionais. É uma oportunidade única de vivenciar a natureza em seu estado mais puro e aprender sobre a importância da preservação ambiental. A área de conservação do Pantanal é uma das reservas mais importantes para preservar sua rica biodiversidade. Com uma área de mais de 180 mil hectares, a reserva protege um ecossistema que inclui rios, lagos, savanas e florestas, sendo o lar de diversas espécies de animais, como a onça-pintada, a anta, o tamanduá-bandeira e o tuiuiu, uma das aves símbolo do Brasil. Além disso, a reserva abriga uma grande variedade de peixes, como o pintado e o pacu, que são importantes para a economia e a alimentação da região. A conservação da área de conservação do Pantanal é essencial para a manutenção da biodiversidade da região e para a proteção das comunidades locais que dependem dos recursos naturais da área. Além disso, a reserva oferece muitas oportunidades para o turismo sustentável, como trilhas ecológicas, safaris fotográficos e passeios de barco, permitindo que os visitantes conheçam a beleza e a importância do Pantanal de forma responsável e consciente. Em 2001, a Unesco declarou Fernando de Noronha e o Atol das Rocas como Patrimônio Natural Mundial, e não é para menos, a riqueza aquática da região é impressionante e super importante para a reprodução e alimentação de várias espécies, como o atum, tubarões, tartarugas e mamíferos marinhos. Mas não são só os animais que chamam a atenção. A ilha de Fernando de Noronha é a que possui as maiores colônias reprodutivas de aves marinhas e de várias espécies de peixes, esponjas, algas, moluscos e corais. Já o Atol das Rocas é o único atol no Atlântico Sul e serve como local de desova e refúgio para várias espécies marinhas. E ainda tem mais, as águas rasas da região fornecem habitat para organismos bentonicos, como corais, esponjas e algas, que representam um repositório importante para a manutenção da biodiversidade de toda a bacia do Atlântico Sul. O Cerrado é um bioma brasileiro único e importantíssimo para a manutenção da biodiversidade do país. Em Goiás, existem várias áreas de conservação que visam proteger esse ecossistema tão especial.
Entre elas, destaca-se o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que abriga inúmeras espécies de fauna e flora, muitas delas endêmicas da região. Outra área de conservação importante é a área de proteção ambiental das nascentes do Rio Vermelho, que visa proteger as nascentes desse importante curso d'água, responsável por abastecer várias cidades da região. Também merece destaque o Parque Nacional das Emas, que abriga uma grande diversidade de espécies animais, incluindo várias ameaçadas de extinção, como a arara azul, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. A conservação do cerrado é essencial para a manutenção do equilíbrio ambiental e da qualidade de vida das pessoas que dependem desse bioma. É importante que todos contribuam para a sua preservação, respeitando as áreas de conservação e evitando a degradação do meio ambiente. Paraty e Ilha Grande são dois destinos turísticos incríveis no estado do Rio de Janeiro. Paraty é conhecida por sua arquitetura colonial preservada, com ruas de pedra e casarões antigos, além de suas belas praias. Já a Ilha Grande é um paraíso natural, com praias de águas cristalinas, trilhas e cachoeiras. Ambas as regiões possuem importantes áreas de conservação ambiental, com destaque para a Reserva Ecológica da Joatinga, a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e o Parque Nacional da Serra da Bocaina. Essas áreas preservadas são fundamentais para a manutenção da biodiversidade local, abrigando diversas espécies de fauna e flora. Paraty e Ilha Grande também oferecem opções de turismo sustentável, como passeios de barco e trilhas monitoradas, que buscam minimizar o impacto ambiental e promover a conscientização dos visitantes sobre a importância da preservação da natureza. Além disso, a gastronomia local é rica em ingredientes da região, valorizando a cultura e os sabores locais. Não é à toa que Paraty e Ilha Grande são destinos tão procurados por turistas de todo o mundo. Além de suas belezas naturais, essas regiões são exemplos de como o turismo pode ser desenvolvido de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e a cultura local. Com certeza o Brasil possui um lugar mais bonito que o outro e essa lista comprova isso. Mas para você, qual foi o mais bonito na sua opinião? Coloque aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades e receber notificações de novos vídeos que lançamos todas as sextas-feiras. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui, e continue viajando com a gente.